O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e outros que estavam na praça, desocupados. Ele disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E eram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, e suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos a moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, 3 aspectos gostaria de destacar do texto do Santo Evangelho. Primeiro, o valor do trabalho. Bem sabemos que a vocação original do ser humano é o trabalho, colocar-se a serviço de Deus e santificar-se mediante o trabalho. De modo algum, o trabalho é castigo, mas é o modo que nós temos de desenvolver nossos dons, nossos talentos e colocá-los a serviço de Deus. Pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, nós nos tornamos participantes da obra da criação. E deve ficar claro para nós que precisamos amar o trabalho que nós desempenhamos e que nós possamos nos preocupar quando não tivermos trabalho, porque é próprio do ser humano trabalhar. É a vocação primeira, a vocação fundamental para que ele possa realizar-se enquanto pessoa. Muito mais do que fazer isto ou aquilo, é o modo que nós temos de colocar-nos a serviço de Deus. Segundo aspecto, esse texto, sendo uma parábola, mostra a generosidade desse patrão, que ele sai logo pela manhã, às 9, ao meio-dia, às 3, às 5, chamando trabalhadores para a sua vinha. Claro, a imagem do próprio Deus, que passa chamando a cada um de nós para tomar parte no seu reino. O denário é, de fato, participar na sua glória eterna, alcançarmos a salvação. Por isso, todos nós somos convidados a tomar parte no reino de Deus. Alguns começam logo, no alvorecer da vida, a servir a Deus, outros um tanto mais tarde, e outros quase
ao findar do dia, ao findar da vida, mas todos correspondem ao chamado de Deus. Nunca é tarde para dizer sim a Deus. Isso deve ficar claro para nós, quando nós nos dispormos a evangelizar, a chamar as pessoas para Cristo. Nós não dizemos somente até tal faixa etária é digno do anúncio do Evangelho. Nós compreendemos que todos devem receber o anúncio da salvação. Por isso que nós possamos olhar para o mundo e ver, há tanto por ser feito. Um outro aspecto do texto, São Gregório diz, Gregório Magno, que mostra as diversas etapas da história da salvação. Bem sabemos que Deus, primeiramente, chamou os patriarcas, fez aliança com eles, ao especial Abraão, seja ali ao alvorecer da história da salvação, convida, separa um povo bem disposto para servir ao Senhor. Depois envia-lhes juízes, depois envia-lhes profetas, e depois, na plenitude dos tempos, envia seu próprio Filho Jesus Cristo. E quando ele envia Jesus Cristo, chama os discípulos, chama os apóstolos e, precisamente, abre-se para todos os pagãos, os gentios. Por isso, São Gregório identifica esses trabalhadores da última hora como os gentios, aqueles que não pertencem ao povo de Deus, aqueles que não fazem parte do povo de Israel, mas também que o Senhor o chama para tomar parte no seu reino. Quão importante é nós reconhecermos que nós pertencemos a esse grupo da última hora e que iremos receber a mesma glória, a mesma paga daqueles primeiros. Ou seja, a generosidade, o amor de Deus por nós é imenso. Que nós possamos também ser generosos para com as pessoas, para que nós possamos dar o que é justo, dar a cada um o que é devido, mas não significa dar a mesma coisa a todo mundo. Precisamos aplicar esse conceito de justiça todos os dias em nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, ser justo com cada pessoa. E por fim, um terceiro aspecto que destaca o texto, o tema da inveja. É um vício universal. Se não cuidarmos, ele pode se instalar em nossos corações. Esses primeiros estão com inveja porque os últimos receberam a mesma quantidade, a mesma paga. Ou seja, a tristeza é o quê? O que é a inveja? A tristeza pelo bem da outra pessoa. Eu me entristeço com aquilo que a pessoa tem, seja em bens materiais, em bens morais, espirituais. Eu estou sempre triste com o que a pessoa tem. E aquilo vai criando um rancor, um ressentimento. E à medida que eu vou tendo ainda mais inveja, chega o ponto de ter ódio àquela pessoa. Eu já não consigo mais conviver, aquela pessoa se torna abominável para mim. Eu preciso cuidar para que a inveja não se instale em nossos corações. Reconheçamos, basta ver a história de Caim e Abel, lá no início. Por inveja, ele matou o irmão. Porque ele pensou que Deus tivesse agradado somente os dons de seu irmão. E por inveja, ele o mata. Assim também nós podemos matar tantas pessoas com a nossa língua maldosa, nossos comentários, matando a reputação das pessoas, tirando-lhes o bom nome por inveja, com calúnias, difamações. Podemos também nós sermos assassinos dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, qual é o remédio contra a inveja? É a gratidão. O reconhecimento que Deus concede dons, talentos, carisma a todas as pessoas, não somente a um, mas deu a todos nós um talento. E nós devemos colocar à disposição de Deus. Eu preciso aprender
olhar para os dons que Deus me deu e compreender que eles estão a serviço de Deus e das pessoas. Porque se eu não for uma pessoa agradecida, eu sempre estarei sendo ressentido e rancoroso, pensando que somente o outro recebeu. Somente o outro é bom. Cuidemos para que nós não sejamos invejosos, mas sejamos gratos a Deus e acolhamos de bom coração a generosidade do Senhor. E a sua generosidade é imensa, que faz com que nós, trabalhadores da última hora, recebamos também a justa paga, assim como aqueles que estão há tanto tempo servindo ao Senhor. Que peçamos a Nossa Senhora a graça, todos os dias, observarmos o nosso coração e examinarmos se há inveja ou não. A graça de sermos generosos para com todos e, sobretudo, colocar-nos à disposição de Deus mediante o nosso trabalho, pois é precisamente ali, exercendo bem nossas atividades, como bons profissionais, alcançaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.